programa de hoje você vai conferir o esforço da APUESP para que todos sejam vacinados. Vai conhecer uma pesquisa nacional do DIEESE sobre a pandemia. E vai ouvir especialistas que são contra a volta às aulas presenciais. Acompanhe. A vacinação dos profissionais da educação no estado de São Paulo segue um ritmo muito desigual. Alguns municípios estão muito atrasados no combate à pandemia. A professora Bebel, presidenta da APUESP, esteve em Ilhabela para conferir a situação. Olá, pessoal de Ilhabela, eu sou a professora Bebel, deputada estadual e também presidenta da APUESP. Eu estive aqui na Secretaria da Saúde, muito preocupada com a não vacinação dos profissionais da educação, posto que deverão todos, ou pelo menos aqueles que tiveram vacina, eles devem estar assumindo as salas de aula hoje, depois da vacinação e mais 15 dias, que tem que ter de confirmação da vacinação. E entreguei para o secretário o ofício que foi protocolado junto à Prefeitura de Ilhabela, E então, claro, na minha opinião, eu acredito que no dia de amanhã eu sei que haverá uma reunião com a prefeitura com o prefeito de Ilhabela e nós vamos poder, com certeza, resolver esse problema. De qualquer forma, se não tiver vacinação, não tem volta às aulas. Esse quadro se repete em outros municípios. Você pode denunciar esta ou outras irregularidades sobre a vacinação na pandemia. E a Secretaria de Educação, em mais um ato temerário, convoca os professores que tomaram a segunda dose a retornar às aulas presenciais, sem condições sanitárias nas escolas. No início de julho, os casos de contaminação por Covid nas escolas estaduais de São Paulo chegaram a 2.716 e ultrapassaram a triste marca de 100 mortes. Para denunciar casos de contágio em escolas estaduais, acesse o portal da APUESP. O governo estadual anunciou a partir do próximo ano a implantação de mais 778 escolas em tempo integral. A APUESP tem uma posição clara a respeito dessa decisão, feita sem a consulta da comunidade escolar. Temos que pensar naquele aluno trabalhador, aquele que precisa ajudar, inclusive, às vezes, a sua família, e não pode ficar de 7 a 9 horas numa unidade. Assim acontecendo, esse aluno poderá, inclusive, se afastar da educação. A tese da APUESP que nós defendemos é que seria muito importante que se transformasse em integral as creches, por conta da mãe trabalhadora, mulher trabalhadora, ao primeiro ciclo do ensino fundamental, e o segundo ciclo. Isso tem criado grandes problemas no estado de São Paulo. A juventude não está querendo este modelo esse modelo de tempo integral. Além de prejudicar os alunos de baixa renda, o PEI faz os professores trabalharem com uma gratificação que é insuficiente. Essa gratificação ela não é incorporada no salário. Então, quando o professor ele se aposentar, ou a professora, eles vão se aposentar com o salário lá congelado. Essa gratificação cai, ou com pouco dela que for, porque é 1,25 de incorporação por ano. Ora, mas se ele já tem quase 15 anos, ele não vai ter a integralidade desse 75% aí de gratificação. Escola de tempo integral, ela não pode ser imposta. Tem que ser por adesão. Na proposta do governo, diz que é por adesão, mas vira por imposição. Segundo estudos divulgados pelo DIEESE, o número de contratos de trabalho encerrados por morte na área de educação cresceu 128% nos 4 primeiros meses deste ano, comparados ao ano anterior. A pesquisa, feita em todo o país, detectou que o setor foi o que mais sofreu perdas em números absolutos. Foram 612 mortes desde janeiro de 2021. Os mais atingidos foram os professores do ensino médio, que viram o número de mortes triplicar em relação ao ano passado no mesmo período. Darcy Ribeiro costumava dizer que há muitos Brasis do Brasil, cheio de diversidades culturais. Parafraseando o artista, há muitas São Paulos
em São Paulo. Prova disso é a desigualdade educacional, vista no centro e na periferia, onde há escolas que sequer têm água potável. Pesquisadores da USP ligados à rede de pesquisa solidária e que monitoram as políticas de enfrentamento da pandemia apontaram falhas nos protocolos para a volta às aulas presenciais. A gente está também analisando o protocolo do governo federal. Então, a gente está procurando chamar a atenção que não existem normas básicas, mínimas, boas, que o governo federal está delimitando nesta área, que ajudaria a levantar o nível da proteção das escolas, porque diria, este é o mínimo, e o mínimo está contemplado dentro do plano do governo federal. O que a gente está vendo é o inverso no Brasil. Quem está precisando reinventar e criar um protocolo diferenciado são os governos locais, que estão, esses governos locais, muitas vezes, o que a gente está vendo é uma heterogeneidade muito grande, então caos, porque não temos clareza sobre, por exemplo, se você pergunta para os pais, o que se deveria fazer sobre testar quando você volta para as escolas? Os pais não entendem o que seria recomendado ou necessário, porque não temos uma mensagem unificada e clara sobre essa política. Então, é super difícil para uma sociedade aderir quando você tem uma desarticulação da estratégia. A gente entrou nesse debate todo e desenvolveu essa pesquisa, muito também em função do fato de que nós, ao desenvolvermos o estudo ano passado que mostrou a fragilidade do ensino remoto, a gente percebeu que surgiu um argumento de que o ensino remoto foi um fracasso, ele tem uma difícil implementação, então isso traz a necessidade da volta presencial das aulas para a gente poder garantir o direito ao ensino. E aí, isso já foi um argumento com o qual a gente teve dificuldade de concordar, porque a gente viu que o ensino remoto não fracassou porque ele tem uma natureza que não tem possibilidade de ser implementada, e sim porque os planos que foram propostos eram muito pouco ambiciosos. E aí, quando nós fomos ver a defesa que estava sendo feita do retorno presencial, nós vimos que sempre é feito com o argumento de que vai ser retornado com todos os protocolos, que é uma afirmação muito genérica, e quando nós íamos olhar os protocolos, eles variavam muito, eles às vezes eram bastante básicos, então nós resolvemos tomar a experiência internacional como base para tentar desenvolver um protocolo bastante completo, que a gente imaginaria que fosse um norte para um retorno seguro e compará-lo com as iniciativas que foram de fato adotadas, né? O que mais preocupa os especialistas é o fato de que muitas medidas de segurança são opcionais e não obrigatórias. Uma das questões que mais nos preocupou é que a maioria das medidas não está em um documento só, claro e articulado para orientar uma estratégia clara para implementar em cada escola. E a escola vai ler esse protocolo e dizer, olha, neste quesito a gente pode pensar um pouco diferente. Agora, o que aponta o Tribunal de Contas do Estado? 20% dos banheiros nas escolas não têm banheiros sanitários funcionando. Então, é muito difícil a gente pensar na estratégia de higiene se as pessoas não estão conseguindo lavar as mãos com água e sabão. Então, quando a gente detecta que não tem as condições mínimas que o Estado está estipulando, essas escolas, a gente precisa desenvolver uma outra estratégia, eu entendo. Os pais, a escola, precisamos todos engajar e dizer, para essa escola dar certo e para o retorno presencial não ser um risco elevado, a gente vai ter que cuidar, além do protocolo, de novos problemas que nós não estamos preparados ainda para enfrentar de uma forma segura. Não perca, no próximo programa nós vamos continuar essa conversa. Até lá! E o Educação na TV de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa, como também os anteriores, no portal da PEUESP ou nas nossas redes sociais. Até a próxima semana!